Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui para falar da Marfrig. Ela que é uma das principais empresas aí do setor de proteínas aqui no Brasil. Hoje estamos aqui para falar um pouco mais da empresa do ponto de vista aí da análise fundamentalista, ou seja, daquela análise que a gente tenta ver os fundamentos da empresa para saber se vale a pena ou não comprar ela, tá? Então, bom, a Marfrig, se você colocar no Google Marfrig, você já vai encontrar algumas coisas que são importantes, tá? Que ela é uma das maiores companhias de alimento à base de proteína animal do mundo, fundada em 2000. A sua plataforma operacional diversificada e flexível é composta por 50 unidades produtivas comerciais e de distribuição, instaladas em 12 países e em 4 continentes. E aí a gente já tem a nossa primeira conclusão. Justamente o fato dela operar em tantos países já protege aí do maior risco de todas as empresas que operam no Brasil, que é o próprio Brasil. Então, a gente já vê que a empresa está diversificada em outras moedas, principalmente o dólar, tá? Então, ela é uma das maiores companhias de alimento à base de proteína global do mundo, e já adianto aqui que ela é a segunda maior do mundo em exportação de carne bovina e a maior produtora de hambúrgueres do planeta, tá? Então, se você come hambúrguer, a grande probabilidade aí que você já comeu algum hambúrguer da Marfrig. Ela passou a operar como uma unidade de processamento de carne bovina lá no Mato Grosso do Sul e depois começou a ir para outros lugares, como São Paulo e Mato Grosso, tá? E depois ela continuou se expandindo. Aí tem toda a história aqui da empresa, tá? Mas se a gente for olhar aqui para dar aquela overview, ou seja, uma visão geral, eu acho que é importante a gente ver que ela tem uma operação na Irlanda do Norte, que é justamente a Moy Pork, que é uma empresa de alimentos também. Ela também tem aí a Seara Alimentos, que faz parte do portfólio dela. E ela também é dona da Keystone Foods, que fornece carnes para as principais companhias de fast food dos Estados Unidos, tá? E, pô, não é qualquer um que tem acesso ao mercado norte-americano dessa forma, tá? Inclusive, vamos ver aqui, de quem compra, não. Seria bom a gente ver quais são as empresas que aqui Keystone Foods fornece, tá? Mas enfim, ela no ano de 2010 se tornou a segunda maior exportadora de frangos suínos do Brasil e a segunda maior provedora de produtos elaborados e processados, com 50 mil funcionários, e é o grupo maior produtor de ovinos na América do Sul, a maior companhia de carnes na Argentina e o maior produtor de aves no Reino Unido, sem falar que é a maior companhia privada no Uruguai e na Irlanda do Norte. Então, a gente já entendeu aí que a empresa é muito bem segmentada internacionalmente, tá? Não é só Brasil que a gente está falando aqui não, tá? Então, aqui, National Beef Packing Company, essa daqui é bem famosa mais nos Estados Unidos, mas como vocês estão vendo aqui, ela também tem aí atuação em Tóquio, em Seul e em Hong Kong, ou seja, a empresa é muito bem espalhada ao redor do planeta, como eu já falei. Aqui tem, sei que você seja da linhagem do veganismo ou do vegetarianismo, e isso é justamente uma das preocupações aí de quem quer ser sócio dessa empresa, e é disso que a gente vai falar inclusive daqui a pouco, tá? Ela tem aí Moy Park, Seara, mas a Seara, pelo visto, não faz mais parte do portfólio, né? Aqui, ó, em 10 de junho de 2010 a JBS comprou a Seara, então não faz mais parte do portfólio. E a Keystone, vamos ver, foi vendida também já para a Tyson Foods. E a Moy Pork, que era aquela que a gente tinha falado, também já foi vendida para a JBS. Então a gente está vendo aqui que a JBS deu aí grande parte tomou parte do portfólio da Marfrig, fechou? Então a Key Foods, no caso, atualmente pertence à JBS, certo? Agora vamos dar uma olhada aqui. A gente já olhou nisso daqui, que é a questão justamente do histórico da empresa. E eu peguei aqui o último release de resultados da empresa, tá? Por quê? Vocês já entenderam a dinâmica toda da empresa. E o que eu achei importante, que eu falei inclusive lá no meu Instagram. Caso você não me siga, segue lá, Vinícius Pepenido. Você vai aqui, ó. Esse aqui é meu Instagram. Então, caso vocês se interessem aí pelo conteúdo, só chegar lá. Enfim. Aqui a gente tem os dados da empresa. O que eu acho importante a gente saber?
65% da receita proveniente da China. Ela tem atuação principalmente lá na Ásia, em China e Hong Kong. E o resultado do último trimestre de 2020, quer dizer, do terceiro trimestre de 2020, foi muito positivo, justamente pelo fato de ter aumentado as exportações nesses lugares. E a alta do dólar também colaborou para isso, tá? Ela depende muito do mercado americano. E, por exemplo, uma BRF da vida, que é concorrente dela, que é Brazilian Foods, ela não depende tanto assim do mercado americano. E isso já é uma grande vantagem, teoricamente. Por quê? Porque a, a Marfrig, ela tem uma variação e ela consegue se fortalecer mais no dólar, enquanto a BRF depende muito mais do real, que eu acho que é uma coisa negativa, tá? É, ela tem a operação da BRF na Argentina e a National Beef que ela tinha já vendeu. O mercado chinês é o maior importador de carnes do Brasil, ou seja, o que mais compra carne do Brasil. E eu acho que isso é pela grande população e também a peste suína africana que acabou afetando o rebanho chinês. E é um setor muito volátil e sensível, porque depende do milho, do boi, de várias coisas que são muito voláteis. Então, não tem como você colocar muito percentual da tua carteira em um setor como esse. Você tem que saber administrar o teu risco, justamente pelo fato de ser um setor mais cíclico, que depende das commodities principalmente, tá? E é uma boa maneira de se expor ao mercado chinês, na minha opinião, justamente pelo fato de ser aí uma empresa que exporta muito para lá, fechou? Os principais destaques aqui da empresa foram esses. Ela bateu recorde de venda bateu recorde de volume de vendas na América do Norte, mostrando que a demanda por proteína bovina continua aquecida. Na América do Sul também teve recorde de exportação e da receita líquida, ou seja, a empresa bateu aí vários recordes comparando com os números históricos. A receita líquida alcançou 16 bilhões, quer dizer, e o EBITDA foi de 2 bilhões, tá? Uma expansão de 47% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Ou seja, a empresa conseguiu crescer as margens e diminuiu a alavancagem dela. Se você ver a relação dívida líquida sobre EBITDA pro forma, virou aí 1,88 em reais, que é o menor nível histórico da empresa. Aí tem o compromisso sustentável, isso é importante para você entender a questão do ESG, que para quem não sabe é Environmental, Social and Governance. Então, meio ambiente, social e governança. Então, é tipo assim, quer dizer, sustentabilidade, essa pauta um pouco mais focada na sustentabilidade mesmo, tá? Parcerias e inovações. E aqui a gente tem o sumário da Marfrig em números, tá? A gente está vendo aqui uma coisa que eu acho muito boa, tá? Por quê? Porque 89% da receita da empresa está em dólar. Então, é uma proteção maravilhosa ao dólar sem você precisar estar investindo no exterior necessariamente. Então, já fica aí uma falácia que muita gente fala, você tem que estar investindo no exterior para estar exposto em dólar. Não necessariamente. Você tem alternativas de estar investindo em dólar no Brasil e uma delas é por meio de empresas de proteína, tá? E 72% da operação dela é na América do Norte, mas mesmo assim 89% da receita vem aí em dólar. Ou seja, já percebemos que ela exporta tanto que é o suficiente para ela ter mais receita do que tem operação lá fora, tá? Que é América do Sul, América do Norte. Os dados financeiros aqui a gente consegue ver. Custo médio da dívida. Terceiro trimestre de 2020 está em 5,89%. Então, ó, eu vou só anotar aqui. 5,89%. Espera, pronto. A dívida líquida dela, como eu já falei, está batendo um recorde aí em relação ao EBITDA, mínimo nível histórico. E o prazo médio da dívida é 4,15 anos, ou seja, demora aí 4 anos para a dívida chegar no seu vencimento. Eu acho isso uma coisa muito positiva, porque no final das contas a gente quer demorar o máximo possível para pagar os nossos financiadores, tá? O cara que te emprestou o dinheiro, quanto mais tarde você puder pagá-lo, melhor, tá? Aqui a gente tem a Marfrig e o panorama setorial, e aqui também já está falando sobre justamente como ela se comportou aí no pós-crise, teoricamente. Ela falou aqui um pouco mais sobre o relatório de retração econômica de cada um dos países e que nesse cenário, com possível prolongamento aí do que a gente sabe que está acontecendo,
os governos têm adotado medidas de injeção de capital para a manutenção de empregos e de consumo, e essas medidas já demonstraram efeitos. No terceiro trimestre, a China divulgou um crescimento de seu produto interno bruto de 4,9%, amparado por uma série de estímulos, como aumento dos gastos fiscais, redução de impostos e cortes nas taxas de empréstimos. Ou seja, a gente está tendo aí medidas fiscais, monetárias, que estão injetando mais dinheiro na economia. E bem ou mal, essas pessoas vão primeiro botar essa grana em comida. Então, o setor mais primário, diga-se de passagem, ou seja, na escala produtiva, é o que as pessoas mais consomem. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente se beneficia na primeira camada produtiva aí da economia. Porque pensa só, vou pegar aqui no Paint para deixar isso mais claro para vocês. Vamos falar que a gente está falando de um funil, tá? Isso aqui é como se fosse um funil. Quando uma pessoa ganha dinheiro, ela vai gastar aí o dinheiro de forma que é o contrário do funil. Por quê? Primeiro a gente vai no essencial, depois a gente vai nas coisas mais superficiais. Então, a setinha para baixo, superficial. No caso, vamos aqui em cima estaria o quê? Pô, alimento. Eu não vou ficar fazendo uma por uma, mas sei lá, a última seria joias. Ou seja, você vai ter as suas preferências na hora de gastar o seu dinheiro. Eu acho que quando as pessoas recebem esse tipo de auxílio, elas vão priorizar gastar em coisas essenciais, como comida. Então, essa indústria pode se beneficiar mais e mais dessa impressão de dinheiro, fechou? No Brasil, o Ministério de Agricultura e Pecuária divulgou que o volume de abate no terceiro trimestre de 2020 foi 12% inferior ao ano passado. No Uruguai caiu 9%. E na Argentina caiu também 3%, tá? Então foi um movimento de queda entre os países. E a diversidade geográfica das operações na Marfrig, localizadas na América do Sul e no Norte, se confirma como uma grande força estratégica da companhia, que eu concordo muito, principalmente pelo fato de que a empresa está muito bem posicionada em todos esses países. Então, a produção dela aqui, não sei me dizer se isso é bom ou ruim, mas a capacidade de produção de outros processados está boa e também de hambúrgueres está muito bem consolidada, tá? A Operação América do Norte. Enfim, isso aqui são perspectivas que vocês têm que olhar individualmente. Eu sugiro que todos vocês baixem esse documento aqui para dar uma olhada, mas o importante é você entender cada uma dessas métricas, tá? Então, por exemplo, ó, você olhar aqui o preço médio das vendas, como é que isso foi afetado, no caso caiu. E pô, provavelmente foi impactado pelo incidente em uma planta de um concorrente. Ou seja, pode ter alguma coisa em relação ao concorrente da empresa, mas ao mesmo tempo você tem que entender, pô, será que eles estão tentando te enrolar? Será que eles estão mandando um papinho para você? Ah, então a empresa está com um problema temporário. Ou não, é uma coisa mais definitiva, entende? É isso que eu estou querendo propor para vocês entenderem, fechou? Depois, a gente tem que olhar o lucro bruto e a margem da empresa, porque no final das contas é isso que vai remunerar o acionista. E o indicador do preço médio de venda, margem bruta de 16,8% no terceiro trimestre, andou em linha com o ano de 2019, ou seja, a mesma coisa. E o lucro bruto foi de 2 bilhões, tá? Então, acho que agora a gente vai dar uma pulada justamente para não ficar naquela. E aqui a gente está vendo as fontes de receita da empresa. E, por exemplo, ó, a Marfrig, ela está com 51% da receita dela vindo lá da China e de Hong Kong, 19% da Europa, 17% de outros, 8% dos Estados Unidos e 5% do Oriente Médio. E no Oriente Médio é muito difícil de uma empresa atuar, tá? Principalmente quando a gente está falando de bovinos e tudo mais. Porque lá tem toda uma questão religiosa, a carne tem que ser halal, tá? Tem a questão aí dos judeus também, enfim. Tem toda uma questão espiritual também ligado a isso daqui. Então é muito difícil as empresas de carne conseguirem atuar lá. Por isso que você precisa ter uma produção muito bem reconhecida e, enfim, isso é uma peripécia do segmento, tá? Então, já entendemos como é que ela atua, que ela atua muito bem fora do país. E aqui a gente tem o custo da arroba no Brasil, que cresceu bastante ano contra ano. Então, a gente vê a diferença, por exemplo, no Uruguai, que diminuiu, e na Argentina, que também diminuiu. Então, bem diferente aí o Brasil dos demais países. Que no Brasil teve um aumento impulsionado pela crescente demanda do gado para exportação e valorização do dólar.
por exemplo, a Argentina tem um dos menores custos do mundo e no Uruguai ela também conseguiu porque o cenário de valorização das moedas emergentes fez com que o preço ficasse mais baixo quando você compra com dólar. Então, essa é a grande vantagem da empresa. Se a gente está falando, por exemplo, da BRF, ela não consegue estar tão diversificada assim em países, já a Marfrig sim. A gente tem aqui os resultados consolidados, a receita líquida por moeda consolidada aumentou a participação em dólar, ano contra ano, e os mercados consumidores aí cresceram bastante, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil caiu, no Japão também, e a gente vê alguns outros países aí crescendo o mercado produtor, tá? O custo dos produtos vendidos aumentou e as despesas com vendas gerais e administrativas andaram em linha aí com o ano passado. Então, vamos começar a dar uma acelerada aqui, porque a gente vai olhar lá na planilha para ficar mais fácil e chegar justamente no preço justo da empresa. Bom, vamos direto para o valuation, que eu acho que deu para olhar isso aqui de uma forma inteligente, tá? Só olhar aqui a questão do dívida. A posição de caixa da empresa é bem conservadora, se você for ver dessa forma logo de cara, porque ela consegue honrar com as dívidas dela até 2023. Então, ela vai conseguindo se adaptar a isso bem. Como a dívida está com um cronograma de vencimento muito longo, a empresa vai conseguir aí lidar com ela muito bem, creio eu, tá? Porque tem muitas empresas que têm a dívida com vencimento muito mais curto, então ela tem que aprender a se virar no curto prazo. A dívida líquida dela deu uma reduzida bem grande, se você olhar contra o ano passado. Quer dizer, aumentou na realidade, só que ela conseguiu aumentar o EBITDA. Então, bem ou mal, a empresa conseguiu deixar isso aqui menor. Fechou? Perfil da dívida, compromisso sustentável. E aqui a gente já chegou ao fim, tá? Então, vamos para o Excel que a gente já tem todos os dados da empresa. Aqui é tudo aquilo que a gente já olhou. Vamos para os indicadores, fechou? Aqui a gente tem os principais, que para mim são depreciação em relação ao CAPEX, que a gente está vendo aqui que a empresa está com uma média de sempre investir em produtividade 5,50, quer dizer, 1,12 vezes a depreciação dela, o que é uma coisa boa, ou seja, a empresa está sempre investindo mais do que se depreciando. E mesmo assim, o CAPEX, em média, aí, ele é porque isso aqui está com uma distorção, né? Como vocês conseguem ver, mas ele aí nos anos, exceto 2017, sempre andou baixo em relação ao fluxo de caixa operacional. Então, de todo o dinheiro que a empresa produz na operação dela, ela tem uma porcentagem muito pequena sendo levada em investimentos em produtividade e mesmo assim consegue superar a depreciação. Então, se a empresa é isso daqui, esse marca-texto, ela está se depreciando essa tampa todo ano, ela está conseguindo investir mais do que essa tampa. Então, é como se ela estivesse botando duas tampas. E no final do tempo, no final dos anos, isso aqui vai ser um resultado melhor para o acionista, porque a empresa vai ter mais produtividade e vai conseguir gerar mais valor tanto para os clientes quanto para os acionistas, tá? E isso é muito bom a longo prazo. O custo do produto vendido sobre o lucro bruto reduziu. Eu acho isso muito bom. Por quê? Porque o custo que a empresa está tendo para vender cada produto em relação ao lucro dela está diminuindo. Então a gente, como acionista, teoricamente quer ver isso cada vez menor, tá? A taxa de crescimento dela foi bem volátil, tá? Vocês vão entender, porque o cálculo é 1 menos payout vezes ROI. No caso, não tem payout, então é ROI vezes 100%. Então o ROI aqui negativo deu uma alterada, mas no final a gente viu aqui que o crescimento é justamente igual ao ROI, tá? A dívida bruta sobre patrimônio líquido tem um múltiplo bem alto, tá? Mas se você olhar a dívida líquida sobre EBITDA, como a gente já falou algumas vezes aqui, deu uma controlada nesse último ano. Então eu acredito que a empresa tenha melhorado na estrutura de capital, tá? Então o que poderia ser um ponto negativo, eu acredito que a empresa deu uma melhorada sim. Em termos de liquidez seca e liquidez corrente, eu acho que a empresa está bem posicionada também. Margem bruta, a gente está vendo aqui que cresceu bastante, se você olhar desde 2016, porque 6% é um número expressivo no setor tão competitivo como o que ela atua. Então, a empresa conseguiu mesmo assim crescer bem as margens. E a margem operacional também cresceu 7%, isso é muito relevante. Margem líquida saiu aí de menos 3 para 3%. Margem EBITDA saiu de 3 para 10%, mas eu não custo olhar o EBITDA, então pode até excluir. E a margem no PET, que é o EBIT depois dos impostos, também cresceu bastante, tá? Então a empresa conseguiu aí recuperar bastante, os seus números estavam ruins antigamente. Eu acho que a China e a variação do dólar acabaram impulsionando muito esse crescimento, tá? E números como ROI e ROA cresceram bem, enquanto o ROIC também cresceu muito bem, ou seja, a empresa está com todos os seus indicadores em crescimento, o que em tese é muito positivo se você olhar só para os números, tá? Em termos de capital de giro e resiliência financeira, eu acho que a empresa também se posiciona bem. Só, por exemplo, no ano de 2016,
que ela ficou aí com uma necessidade de capital de giro negativa. Isso não é bom nem ruim, só é bom porque isso não é, quer dizer, só tem que ficar de olho porque não é muito comum, tá? O ciclo financeiro dela, a gente está vendo que em dias ele já foi até negativo, ou seja, a empresa recebia dinheiro antes de entregar o serviço dela. Isso é muito bom, mas ele tem uma média aí de 8 vezes, ou seja, a empresa produz e só 8 dias depois recebe o dinheiro por isso, tá? Aqui a gente calculou o custo capital da empresa, ou seja, o custo que a empresa tem de ter capital emitido no mercado sobre aí os acionistas dela. E no caso, a gente vê que o custo dela de capital é 5,8%. A gente calculou usando o CAPM, não tem nada absurdamente difícil nem complexo nesse cálculo aqui, mas a gente tentou ser o mais prático possível, então já está calculado, assim como o KD, que mostra pra gente que a empresa tem uma cobertura de juros muito baixa. Por quê? Porque, cara, é praticamente só 2 vezes a despesa financeira em forma de EBIT, tá? Então, a gente tem um spread financeiro muito alto, o que bota esse custo lá em cima. Se o spread financeiro fosse de 0%, o custo seria muito menor, tá? Claro que não tem como ter um spread de zero, só se você não tiver dívida, mas só dei um exemplo mais extremo, fechou? O WACC da empresa é de 5,9%, que para quem não sabe é justamente a média ponderada entre esse custo capital e esse daqui. Por quê? Eu pego esse custo capital e multiplico pela representatividade que o capital de terceiros, que o capital tem no capital total, e aqui eu pego esse custo capital de terceiros e multiplico pela representatividade que isso aqui tem no capital total da empresa, que seria o KD tem 93% e o KE tem 7%. E isso dá o WACC de 5,9%. E uma curiosidade é que aqui no balanço da empresa a gente tem o custo capital que eles calculam, tá? Custo médio da dívida, que é 5,89, ou seja, a mesma coisa. Então a gente vê justamente a eficiência desse modelo, tá? Acho que é 5,89 se bobear, 5,89. Então confia no modelo que você está usando, mas você tem que entender as fragilidades também, tá? Isso aqui tem várias fragilidades que a gente não vai entrar a fundo agora. Se você for fazer o valuation da empresa pegando a taxa interna de retorno nos últimos anos, você não tem como fazer. Por quê? Porque a empresa dava prejuízo aí no ano de 2018 e 2019. Então, vamos excluir essa aba daqui porque não faz sentido. E se a gente for fazer o fluxo de caixa descontado, vai dar um número muito positivo da empresa, tá? Então, antes da gente mostrar, eu só quero deixar bem claro que isso aqui não é recomendação. Só estou mostrando para vocês a perspectiva de um acionista de longo prazo para facilitar a tua escolha, porque quando eu comecei a investir, eu não tinha acesso a um tipo de conteúdo tão completo como esse, tá? Então, inclusive, peço para você se inscrever aqui no canal do YouTube e entrar no nosso grupo VIP lá do WhatsApp, onde eu mando conteúdos exclusivos, que o link está aqui na descrição. Então, aqui a gente tem o fluxo da empresa hoje, o fluxo de caixa, que é o NOPAT. Para quem não sabe, o NOPAT é o lucro operacional depois da empresa pagar os impostos. E a gente tira dele todas essas coisas aqui, ó. O CAPEX, a variação da necessidade de capital de giro e a depreciação que aquela empresa tem. A depreciação vai ser somada, porque se você entende um pouquinho de contabilidade, já entendeu que ela entra como um benefício contábil. E assim, a gente pega os fluxos da empresa e projeta para o futuro. Como? Pegando a taxa de crescimento dela no passado. No caso, ela teve um crescimento negativo no passado, ou seja, o crescimento dela no passado, o crescimento médio negativo. Então, como vocês estão percebendo, a gente coloca aqui os fluxos de caixa diminuindo com o passar do tempo, certo? Aqui, ó, fluxo de caixa de 2 bilhões, de 1 milhão, 1 bilhão, 1 bilhão e 700, e assim sucessivamente. A gente projetou a empresa decrescendo de tamanho, tá? Você pode tirar essa taxa de crescimento aqui e botar 1%? Pode, só que aí vai mudar também a precificação. Depois, você pega a soma de todos os fluxos e traz a valor presente, tá? Que é uma fórmula de matemática financeira super simples, fechou? Por que eu coloquei só até o ano 3? Porque, cara, eu tenho que assumir que eu não consigo prever muito do mercado. Ainda mais que a gente está falando de um setor que, por mais que seja alimentos, que é um setor muito previsível, ao mesmo tempo, esse segmento de proteínas é muito imprevisível, porque depende da variação do dólar, do preço da arroba do boi, do preço do milho, preço da soja, enfim. Tem várias coisas que afetam várias variáveis e não tem como a gente determinar de forma direta, tá? Então, a gente bota só até o ano 3 e a partir dele a gente joga na perpetuidade, tá? Que é justamente a diferença entre o custo capital da empresa e o crescimento perpétuo. Com isso, a gente somando todos os fluxos de caixa, a gente chegaria no valor presente de valor justo aí de 27 bilhões de mercado, o que seria um upside enorme, ou seja, a empresa valeria aí o dobro do que ela está sendo cobrada no mercado.
Mas galera, não sejamos ignorantes. Por quê? Porque o mercado não é burro. O mercado não vai chegar lá e vai dar um preço totalmente diferente. Então, vou abrir aqui o Oceans 14 para a gente olhar o PL histórico da empresa. Por quê? Porque esse site daqui mostra pra gente qual o PL histórico, ou seja, por quantas vezes o lucro a empresa costuma negociar. Então, Marfrig, PL diário, que o PL diário dela costuma estar aí nessa região dos 5, de 5 a 1, a média aí seria 3 por aí. Aqui no Status Invest, a gente vai ver que ele já tem aí a média calculada. Então, pegar aqui o PL. No caso, a média do PL dela é menos 0,81, porque ela ficou muito tempo aí dando prejuízo. Então, teoricamente, ela estaria descontada em relação ao lucro se você comparar com a média histórica da empresa, tá? Mas eu não confio muito só em olhar o PL, porque é um indicador que não é muito assertivo em termos de você olhar individualmente, tá? Inclusive, eu já fiz um estudo aqui no canal sobre o histórico do PL, mostrando que ele funcionou, tá? Se você selecionasse empresas com baixo PL nos últimos 15 anos do Ibovespa, você teria ganhado muito feio do Ibovespa, tá? Mas enfim, acho que deu para vocês entenderem muito bem essa dinâmica do fluxo de caixa descontado. E cara, se você quiser mudar aqui, por exemplo, o Buffett ele não usa o WACC por causa das limitações e fragilidades que eu já tinha te explicado. Então, se você quiser chegar aqui e colocar uma taxa de desconto de 10%, você pode fazer, porque isso vai te dar mais conservadorismo e mais segurança na hora de investir nesse tipo de empresa, tá? E claro que no meio disso tudo aqui podem ter várias mudanças. Então, os grandes analistas, eles também podem fazer variações nesse modelo. Por exemplo, chega no ano 2 e ele projeta lá uma diferença aí na variação do dólar, que pode afetar o fluxo de caixa da empresa. Então, tem toda uma série de projeções e esse modelo aqui é só uma série muito simplificada do que você pode fazer aí na tua carteira, tá? Eu gosto de fazer tanto simples quanto mais complexo e sofisticado. Só que em grande parte do tempo o feijão com arroz é o que vai te dar resultado, fechou? Então, isso aqui é só uma maneira de você medir que, mantidas as atuais condições da empresa, qual seria o preço justo dela. E no caso da Marfrig, se a gente botar uma taxa de desconto de 10% e considerar todas essas métricas aqui, ou seja, que a empresa vai decrescer nos próximos anos, ela estaria aí dando um preço justo de 22, enquanto está sendo cobrado no mercado 14,49. No caso agora, está sendo cobrado aí 14,78 numa ação da empresa, tá? Então, 14,78 seria o preço de você se tornar acionista da Marfrig. E aqui, por último, eu trouxe aqui o gráfico dela, caso alguns de vocês se interessem. E esse aqui é o gráfico, não tem muito a dizer. A empresa aí está andando de lado há algum tempo já. E é bom ficar de olho caso você curta esse tipo de análise, tá? Eu não gosto de misturar muito as duas, só de entender o que uma está querendo dizer para a outra. Ou seja, o que o gráfico está querendo me dizer aquele ativo. Mas enfim, galera. Foi muito bom estar do teu lado aqui para te ajudar um pouco mais nessa tua jornada. E eu garanto que você nunca viu nada desse nível aqui na internet de graça. Então, peço para você compartilhar com os teus amigos que já começaram a investir e querem ajuda na hora de saber o preço justo de alguma empresa, tá? Então, manda para aquele teu amigo que te falou que Marfrig é ruim e manda para aquele amigo que te falou que Marfrig é boa. E depois bota eles para conversarem e consolida uma opinião. Porque eu acho que o mais importante é a gente estar conversando de maneira educacional a fim de chegar numa conclusão legal para todo mundo, tá? Então lembrando que esse conteúdo não foi recomendação de você comprar ou vender Marfrig, até porque esse modelo tem muitas variações, muitas fragilidades, tá? Obrigado por ter assistido, tamo junto e é só o começo.